O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Diante dessa passagem do Evangelho de hoje, onde Jesus ele fala à multidão. Vocês veem que sempre eu digo aqui, olha, estejam atentos para saberem quando Jesus está falando com os apóstolos. Tem momentos que ele está falando com os discípulos todos, e aí inclui os apóstolos também. Tem horas que ele se refere aos fariseus, aos saduceus, aos herodianos, às autoridades religiosas daquele tempo. E tem horas que ele fala com o povão. Você vê que ele está dizendo assim, Jesus, naquele tempo, Jesus disse à multidão. E aqui ele traz uma revelação para todos nós. O reino dos céus, ele só vai ser conquistado pelos violentos. Então, nós vamos entender o que significa isso. Então, mais uma vez, eu retomo falando para vocês da primeira vinda de Jesus, que Jesus veio realmente apresentar para todos nós o quanto que o Pai é misericordioso para conosco, por isso que o Salmo 144, e o refrão está dizendo isso, né? Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. Deus ele é misericordioso, ele tem paciência conosco, ele tem compaixão e ele é amor. E a prova disso está justamente ali no jardim do Éden. Quando Deus dá a oportunidade ao homem de decidir, de optar, de viver eternamente com Ele, nas alegrias próprias do jardim do Éden, ou perder tudo. E o homem opta em perder tudo. Era para Deus ficar com muita raiva. Era para Deus dizer assim, olha, vou destruir agora todos esses que estão aqui, vou destruir até esse mundo, depois eu faço um outro. Não, Deus não faz isso. Deus castiga o homem, expulsando o homem do paraíso, mas como Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele tem paciência conosco. Ele prepara a humanidade para ser salva. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Já falando que já vai ter uma pessoa ali que vai se perceber quem é essa pessoa depois que a Virgem Maria, porque é ela que vai nos trazer o Salvador.
uma virgem, né, dará à luz a um filho. E os patriarcas, os profetas, vão preparando o povo, chamando o povo para que mudem, para que se voltem para Deus. Mas enquanto Deus tem compaixão de nós, nós não temos compaixão de Deus. Aqui está um grande problema. Nós gostamos, nós nos maravilhamos de dizer que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia, mas nós todos os dias estamos lançando flechas contra Ele. Mas a consequência do pecado original na nossa vida foi essa. A nossa natureza, ela ficou totalmente enfraquecida, não fortalecida, enfraquecida. A nossa inteligência, ela ficou obscurecida. Por isso que é difícil nós entendermos as coisas de Deus. E nós só podemos contar com a graça dele. Por isso que Jesus fala, pedi e recebereis. É isso. Nós precisamos pedir a Deus a graça, Senhor, que eu entenda as suas coisas. Senhor, a minha natureza enfraquecida me ajuda a não perecer, me ajuda a não cair, me ajuda, Senhor, a não pecar. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Então, o que foi que aconteceu conosco? Nós ficamos com uma tendência maior a pecar do que não pecar. Aqui está a base da nossa espiritualidade. Lembremos daquilo que São Paulo falou. O mal que eu não desejaria fazer, eu faço. E o bem que eu deveria fazer, o bem, eu acabo não fazendo. Vocês já repararam que para fazer o bem é uma dificuldade que nós temos? Mas para fazer o mal não é fácil? Não é fácil a gente elogiar, é difícil elogiar o outro, né? Mas falar mal não é fácil? É assim. Para pecar é a coisa mais fácil que existe na face da terra. Não existe empecilho nenhum. Mas para fazer o bem, a gente pensa, faz isso e fica até chegar a fazer esse bem. Então, se para fazer o bem tornou-se difícil, e para se fazer o mal se tornou mais fácil, porque a nossa inclinação ao pecado, lembremos lá de São Tiago, né? Cada um é tentado de acordo com a sua inclinação, de acordo com a sua concupiscência. Cada um tem a sua tendência. E cada um de nós precisamos saber quais são as nossas tendências más, para nós lutarmos contra ela. Então agora aqui entra o que Jesus está falando para João Batista. Falando para a multidão referente a João Batista. Para fazer o bem, para sermos de Deus e para sermos santos, nós vamos ter que fazer uma violência interior. Para ser santo, nós vamos ter que fazer essa violência. A natureza nossa nos impulsiona o pecado, a pecar. Por isso nós temos a facilidade de pecar, como eu venho falando. Então, essa natureza nossa, nós temos que colocar ela, é nós que precisamos dominá-la, não é ela que tem que nos dominar. A vontade, ela precisa estar sobre os nossos cuidados. Não é a vontade que tem que me dominar. Então eu tenho que usar o quê? A inteligência. É a inteligência que vai, iluminada por Deus, ela vai dizer para mim, olha, não faça isso. A nossa consciência, está vendo?
e aí eu decido se eu faço ou não. E muitas vezes, para eu não cair naquele pecado, eu vou ter que fazer uma violência. Eu vou dar um exemplo. São Francisco de Assis. Sendo tentado na área da castidade. E vai aquele desejo de cair no pecado, e vai, e me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Ele encontrou uma solução, saiu rolando no gelo, na neve, para aquietar aquele fogo abrasador que estava dentro dele. Ele teve que fazer essa violência. Então, ali nu, sem roupa, sai rolando na neve. Imagina nós aqui no Brasil, né, para tomar um banho frio, já é aquela dificuldade toda. Imagina você sair rolando na neve. Ele não tinha outra solução. Ou rola na neve para acalmar o fogo, ou ele deixa o fogo e ele vai pecar. A mesma coisa São Bento, que já foi mais exagerado ainda também, né? Que se jogou nos espinhos, né? E me parece que São Francisco também se jogou nos espinhos, né? Tanto rolou na neve, como se jogou nos espinhos. Que lá tem até, lá em Assis tem a roseira lá, né? Que não tem espinhos, porque ele rolou nos espinhos lá. O milagre dessa roseira. Olha a violência. Para não pecar. Essa violência que nós fazemos, ela é carregada de amor por Deus. Dentro de nós, a virtude, o dom do Espírito Santo, do temor de Deus, deve estar encarnado dentro de nós. O que é o temor de Deus? É aquele medo de pecar, de ofender a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu fico ali fazendo de tudo. Eu tenho medo de pecar porque eu não quero ofender aquele que tanto me amou. Esse temor de Deus, carregado de amor, é que me faz ser violento. Se nós não temos amor a Deus e temor a Deus, meus irmãos, jamais iremos nos esforçar. A tentação vem e nós vamos junto com ela. Se você ou eu estamos caindo frequentemente naquele pecado, é porque nós não amamos a Deus ainda como deveríamos amar. Nós não temos consciência da questão do temor de Deus e nós nos deixamos levar. Aí depois a consciência pesa, aí a gente vai lá e diz, ai Senhor, me perdoa. É assim. Sabendo que a consciência vai pesar depois. Era dentro dessa lógica que os santos viveram. Essa violência. Qual é a tentação? Ou melhor, aonde é que a tentação age na tua vida? Que quando ela vem, a serpente, ela diz para você, faça, e você acaba fazendo. Até quando? Quando irás vencer essa tentação? Aí é que São Francisco de Sales, ele fala, né? Aquele pecado que é o mais dominante em nós, e que nós sabemos que é ele que, quando vem, ele nos pega, e nós não fazemos violência. Então, é esse pecado dominante, ou defeito dominante, que você vai usar de toda a sua força nele. Está vendo? Usar dessa força, contando com a graça de Deus. Repito, sozinho nós não vamos conseguir. Contando com a graça de Deus, nós iremos vencer, mas repito, tem que ter amor a Deus.
E tendo amor a Deus, o dom do temor de Deus também vai nos agir, porque eu não quero ofender aquele que é compaixão, é paciência, é amor, é piedade, é misericórdia. E tudo isso por quê? Ele disse que ele vai voltar a qualquer momento, nós não sabemos a data, o dia, a hora, e ele precisa nos encontrar santos, lutando pela santidade, para quando ele chegar, ele nos levar com ele por nós termos sido violentos. Tem gente por aí que acha que vai ser santo assim, numa boa, tranquilamente, né? Não reza. Reza quando quer, quando está com vontade. Quando não tem vontade, não reza. Não faz penitência nenhuma. Não jejua. E vai assim, caminhando, né? Aí acha que só porque não caiu no pecado contra a castidade, acha que isso já é o bastante para ele achar que ele já é santo. E não é bem assim, né? Tem ateus e pagãos que nunca caíram no pecado contra a castidade, vocês sabiam disso? Não é só o pecado contra a castidade, não, os mandamentos são 10. São 10 os mandamentos, viu? E aí vai, né? Essa vidinha, né? Acorda, levanta, sem disposição nenhuma, né? Hoje eu estou indisposto, eu estou indisposta. Hoje eu vou dormir até sabe lá o quê. E vai levando a vida assim, sem violência, sem nenhuma. Aí o pecado vem, aí cai, agora eu vou me confessar. Aquela confissão sem arrependimento, é só para dizer que confessou? Porque ainda tem essa, viu? Tem gente que já acostumou a confessar, ela cai, confessa. Cai, confessa, sem esforço. Não luta. Não consegue vencer aquele pecado mortal. Aí vai lá, confessa, aí passa 2, 3 dias, cai de novo, aí vai, confessa. Está pensando que vai se salvar assim, sem luta? Vai se jogar nos espinhos, viu? Vai rolar na neve. Fuja das ocasiões. Ali o Salmo 118 ou 119, né? Senhor, como é que um jovem vai levar uma vida pura? Como é que vai viver a pureza? Meditando os seus mandamentos. É assim. Como é que um jovem, uma jovem, ele vai ter uma vida pura assistindo filmes que levam à impureza? Olha, tem filmes de impureza declarada e tem filmes de impureza velada. A declarada é aquela, né, que você já vê lá, já está tudo lá mesmo. E tem aquela velada, sabe, aqueles filmes assim, muito romântico, aquele rapaz e aquela moça, aí olha como é que é velado, né? Aí aquele amor entre os dois, né? Aí os dois vão assim, de repente eles vão para o quarto, aí muda a cena. Aquela ida para o quarto, a pessoa já pensou que já foi fazer alguma coisa. Olha a impureza, como é que vai entrando? Aos pouquinhos, né? Aí
a mãozinha que vai passando no cabelo da menina, aí ele passa a mão no rosto assim, e fica assim, olha, aí dentro do nosso coração já vai causando uma certa excitação. E aquela musiquinha lá no fundo, hein? Aquela musiquinha que a pessoa voa, vai longe com aquela música. Uma vez uma moça, ela me dizia: padre, hoje eu sou viciada em pornografia. Mas sabe como é que começou, padre? Eu comecei assistindo aqueles filmes românticos. Aí depois daquele filme romântico, que era uma coisa meio velada, já passou para uma coisa mais desvelada. E aí eu fui, padre, agora eu estou que eu não consigo mais largar. No livro de Abacuque, Deus fala bem assim: olha, eu falei que vocês deveriam, estou falando com as minhas palavras, né? Eu falei que era para vocês levar uma vida comigo. Vocês não levaram e vocês caíram. Agora vocês vão ter que lutar 4 vezes mais para vencer. Quem experimentou vai ter que lutar 4 vezes mais. Quem não experimentou, 1 vez mais. Mas tem que fazer tanto do 4 como de 1, vai ter que ser violento. Não há santidade sem violência. Não há. Não há. Que Deus nos encontre puros e santos, como nós cantamos naquela música do Ricardo Sá, né? Que Deus nos encontre puros e santos. Baseado na carta de São Pedro que nós vimos esses dias, que Deus está usando de paciência para conosco. É por isso que Ele não vem logo, só que Ele está vindo diariamente. Aonde você precisa ser violento? Aonde eu preciso ser violento, você talvez não precise. E naquilo que você precisa ser violento, talvez eu não precise. Isso é cada um que precisa ver. Aonde está o calcanhar de Aquiles? Aonde está a tua fraqueza? A fraqueza de Sansão estava no cabelo. Cortou o cabelo, já era. Não conta, Sansão. Dá uma olhada nisso aqui. Aí, iludido por Dalila, ele conta. Pronto, cortou o cabelo, ficou fraco. Aonde está a sua fraqueza? Porque nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Teve uma vez, agora eu vou contar de uma situação particular minha. Há uns anos atrás eu estava numa situação de tentação contra a castidade. Olha, mas não foi fácil não, mas naquele dia eu estava querendo subir pelas paredes. Sabe quando a gente está querendo subir pelas paredes? Eu estava daquele jeito. E parecia que eu não ia vencer, não. Eu estava pronto para cair. Aí eu fui correndo diante do Santíssimo Sacramento, me ajoelhei e fiquei ali dizendo: piedade de mim, Senhor, misericórdia, vem em meu auxílio, porque o Senhor sabe, hoje está difícil, vem em meu auxílio. Levantei as minhas mãos assim, para evitar de ficar tocando no meu corpo.
E fiquei ali, misericórdia, misericórdia, que violência que eu fiz naquele dia. E eu fiquei ali até que passou. Graças a Deus, naquele dia, eu venci. Mas vocês sabem, né, que o diabo, ele descansa a gente. Ele não descansa, mas ele descansa a gente. A gente vence, ele dá uma escapada, depois ele volta de novo. Lembremos de Jesus no Monte das Oliveiras. Ele venceu o demônio ali, e São Lucas deixa bem claro que ele foi embora para tentar pegar Jesus em outro momento. Quando tu venceres qualquer tipo de tentação, não caia no orgulho de achar que acabou. Não acabou não, viu? Ela vai voltar de novo, hein? Talvez com mais força ainda. Que Deus nos dê a graça, então, de sermos violentos. Que nós entendamos que por si nós não conseguimos. E que Deus nos dê a graça junto com a Virgem Maria. E aí pede ao seu santo de devoção também: socorra-me, Senhor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. É assim que nós começamos a liturgia das horas a rezar, né? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É assim, a tentação vem, vinde, ó Deus, em meu auxílio. Mas para vencer tem que ter uma preparação antes, vida de oração, vida de penitência, jejum, caridade. Porque se não tiver essa vida de oração, já era. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima.